Caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu trago a vocês que não puderam estar no templo para celebrar a Eucaristia e ouvir a palavra de Deus, o Evangelho deste domingo, 21 de junho de 2020, o 12º domingo do tempo comum. O domingo é o dia de a família de Deus estar reunida. Como nós estamos vivendo o distanciamento social, a família está reunida na sua casa. Eu levo até você, nesse momento, uma reflexão da palavra de Deus deste domingo no Evangelho, para que você possa unir-se a nós espiritualmente nesta vivência da fé e nós possamos juntos colocar em prática o que Jesus hoje fala para todos nós. Ouçamos o texto do Evangelho. Não tenhais medo deles, portanto, pois nada há de encoberto que não venha a ser descoberto, nem de oculto que não venha a ser revelado. O que vos digo às escuras, dizei-o à luz do dia. O que vos digo aos ouvidos, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por uma moeda? E, no entanto, nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até mesmo os cabelos foram todos contados. Não tenhais medo, pois valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também o renegarei diante do Pai que está nos céus. É esta, portanto, a palavra de Deus do Evangelho de Mateus neste domingo. Quando nós ouvimos o Evangelho e vamos refletir, é preciso a gente ter em mente 2 situações. Aliás, toda vez que nós refletimos um texto bíblico, é preciso pensar em 2 coisas. A primeira, a realidade, o tempo, os destinatários daquele evangelho. O que o evangelista quis dizer às pessoas daquele tempo. O que Deus falou às pessoas daquele tempo. E como a palavra de Deus é sempre nova e atual, vem o segundo momento. O que Deus fala para mim, para você, para nós, hoje. Primeiro, qual a situação das comunidades cristãs no tempo de Mateus? O evangelista Mateus escreveu por volta do ano 70 o seu evangelho. Nessa época, havia muita perseguição aos cristãos. Se ele escreveu por volta dos anos 70, havia mais ou menos 40 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado. Portanto,
já havia 40 anos que as comunidades estavam se formando. Algumas já formadas, se organizando, outras se formando. Comunidades novas iam surgindo. Imagine vocês uma comunidade que está se formando, abater-se sobre ela uma terrível perseguição. É isso que estava acontecendo no tempo desse evangelho. Havia perseguição feita pelo judaísmo oficial. Os judeus não aceitavam o cristianismo, nem queriam ouvir falar o nome de Jesus. Portanto, havia perseguição por parte do judaísmo oficial, por parte dos judeus. E havia também a perseguição por parte do Império Romano, no tempo do domínio de Domiciano. Portanto, imaginem vocês nessa situação. O medo se abatia sobre os cristãos. O medo se abatia sobre as comunidades. Estavam ali celebrando a sua ceia, refletindo a palavra de Jesus, procurando viver o evangelho. De repente a comunidade era invadida, pessoas eram presas, torturadas, mortas. Humanamente falando, era terrível. Então você imagina uma comunidade nessa situação. É aí que Mateus vai atualizar a palavra de Jesus e dizer às comunidades o que Jesus disse aos seus discípulos. Ou seja, Mateus atualiza a palavra de Jesus aos discípulos para a vida das comunidades. E Jesus, no Evangelho, mostrou aos seus discípulos que eles seriam perseguidos, mas que não tivessem medo, ou que enfrentassem o medo, vencessem o medo da perseguição. E Jesus, então, prepara seus discípulos para a missão, advertindo-os sobre a perseguição. Antes, Jesus já tinha dito a eles: vocês serão levados aos tribunais, serão açoitados por causa do meu nome. E agora no Evangelho, Jesus apresenta 3 exortações contra o medo, para que os discípulos tivessem coragem, ou seja, fé. A fé supõe a coragem. Quem tem fé, tem coragem. Quem tem fé, não tem medo. E a primeira exortação que Jesus faz aos seus discípulos, e hoje a nós, as nossas comunidades, é que a gente não tenha medo. Não tenha medo da verdade. Não tenha medo de proclamar a verdade. Não tenha medo de testemunhar Jesus diante do mundo. O mundo é hostil a Jesus. O mundo é adversário do projeto de Deus. E a toda hora a gente vê como que no mundo de hoje Deus não se faz presente. E quantas vezes o nome de Deus é usado para ludibriar, para enganar, é usado falsamente. A vida está desprezada por muitos. Grande parte das nossas lideranças políticas tem total desprezo pela vida da população. A preocupação é com a política, a preocupação é com a economia. A vida está desprezada. Não há uma preocupação com o ser humano. Por quê? Porque não há fé. Não há compromisso deles com Jesus.
não tem Deus na vida. E nós seremos hostilizados se nós quisermos proclamar a bondade e o amor de Deus na nossa vida. Aquele que vive o amor, a caridade, o serviço, aquele que pensa no outro, para o mundo não tem valor, não. Para o mundo tem valor é aquele que produz riqueza material. Portanto, o enfrentamento que os discípulos tiveram, nós também temos hoje. E Jesus nos adverte: não podemos trair a verdade. O que vocês ouviram ao pé do ouvido, seja proclamado sobre os telhados. Nada há de escondido que não seja revelado. O que é que estava escondido? O reino de Deus. Os mistérios do reino estavam escondidos. Foram revelados aos seus discípulos. E os discípulos deveriam revelar esses mistérios a outros. Daí a palavra de Jesus: proclamai sobre os telhados. Ou seja, anunciai a todos a verdade. E quem está com a verdade não tem medo de enfrentar a mentira, não tem medo de enfrentar a corrupção, não. Muitos dos nossos chefes estão quase que morrendo de medo. Por quê? Só falam a mentira. Quem fala a verdade não tem medo. É isso que Jesus está querendo dizer. Quem é fiel à verdade, que é Jesus, enfrenta o medo. Então, essa é a primeira exortação. A segunda, Jesus vai dizer: eles podem matar o corpo, mas eles não matam a pessoa. Eles não conseguem matar o ser humano. Eles não conseguem matar o homem, matar a mulher, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Daí Jesus dizer, no Evangelho de Mateus: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma e o corpo. Não podem matar a pessoa. O nosso corpo, matéria, um dia se vai mesmo. Jesus nos dará um corpo glorificado. Portanto, essa certeza de que o nosso corpo e a nossa alma são eternos, porque teremos um corpo glorificado, nós viveremos eternamente como pessoa, como gente diante de Deus, encoraja-nos diante das perseguições, diante da maldade do mundo. Nós somos criados, vivemos neste mundo, mas a nossa vida vai além deste mundo. Nós somos destinados a uma eternidade feliz. Podem matar o corpo, mas não podem matar a pessoa. Não podem matar o ser humano, que é imagem e semelhança de Deus. Então, essa segunda exortação de Jesus encoraja os discípulos, e Jesus é muito claro: vocês vão ser perseguidos. Vocês sofrerão violência por causa de mim. Mas não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma, ou seja, não podem matar a pessoa. Quando Mateus fala de alma no seu evangelho, ele não quer dizer uma parte do ser humano. Nós somos corpo e alma. Não é isso, não. Alma aqui significa a pessoa toda, em comunhão com Jesus. E se nós estamos em comunhão com Jesus, ninguém nos destruirá, porque nós somos eternos, criados à imagem e semelhança de um Deus que é eterno. E a terceira exortação de Jesus nos encoraja mais ainda. Qual é a terceira exortação? Ter total confiança no Pai. E Jesus usa duas imagens muito singelas, muito simples. O pardal era o pássaro comestível de menor valor que se comprava naquele tempo. E Deus está atento aos pardais.
Um fio de cabelo, o que há de mais insignificante? Até os fios de cabelo estão contados. Ou seja, o Pai sabe de tudo. O Pai vê tudo. O Pai conhece tudo. E a nossa confiança no Pai, meu irmão, minha irmã, é fundamental, principalmente nesse tempo em que nós vivemos cercados pelo medo. Medo de tanta coisa. Medo da doença, medo da violência, medo da fome, medo da morte. Tanto medo. Para que medo? Nós estamos protegidos pelo Pai. É como uma criança. Quem não se lembra do nosso tempo de criança? As situações que fazia a gente tremer de medo, principalmente quando estava sozinho. Mas quando o pai chegava a mãe, o medo acabava. Tudo se transformava. O pai dá segurança. O pai faz o medo afugentar-se. É isso que Jesus está dizendo a você. O Pai conhece você. O Pai sabe de tudo sobre você. Até os cabelos da cabeça estão contados. Ou seja, não há nada que o Pai não conheça. E quando o Pai conhece bem o filho, quando o pai percebe que o filho está com fome, por exemplo, o pai não espera o filho pedir comida. O pai dá o alimento porque sabe que o filho está com fome. Se o filho tem uma necessidade qualquer, o pai não espera que o filho peça. O pai o serve. Assim é Deus conosco. Mesmo antes de nós pedirmos, Deus já nos dá, porque Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos fiéis a Ele. Ele sabe que nós precisamos dEle. E sabe do que nós precisamos para a nossa vida. Portanto, meu irmão, minha irmã, esta confiança total no Pai, a confiança total em Deus, esta confiança nos faz vencer qualquer medo na vida. Não temos medo de nada, porque nós temos um Pai que cuida de nós, Deus. Esta mensagem que eu queria trazer para vocês, repetindo o que está no Evangelho e comentando um pouco mais para a nossa vida de hoje. Que Deus abençoe a sua semana, da sua família, fé, confiança em Deus, entregando-se nas mãos do Pai, que cuida de cada um de nós. Um grande abraço. Que Deus os abençoe. Amém.